Adonai. Shalom Adonai. Então vamos continuar o vídeo passado. Se você não assistiu o vídeo passado, assista para você ter compreensão desse vídeo. Senão você não vai ter compreensão. O certo é você assistir o início da série Os Segredos do Arrebatamento. Então vamos continuar. Você tem... Eu só vou dar como que eu falo aqui? Uma passada no assunto, para você ter a compreensão total agora. Porque conforme a gente vai falando e repetindo, você vai ter uma compreensão, filho. Então, eu vou dar uma repassada, tá? Ó, você tem, mas vai ser bem rápido. Você tem os 4 anjos da roda de Ezequiel. Para a pessoa ver da onde que eu tô vindo. Eu tô vindo das escrituras, filho. Então, quem são esses 4 anjos da roda de Ezequiel? Que era cabeça de touro, cabeça de águia, cabeça de homem, cabeça de leão. Que é constelação de leão, constelação de aquário, representada pelo homem, e agora não é águia, agora é escorpião. Escorpião tirou águia, né? Que tem vídeo explicando no canal. E você tem a constelação de touro. A constelação de touro representa a tribo de Efraim, que não é mencionada no livro de Apocalipse, porque ela vai ser trocada e destruída no firmamento e na terra. E você tem a constelação hoje, que é de escorpião, que também representa a tribo de Dan, que está codificada na terra e também vai ser destruída tanto no firmamento como na terra, filha. Elas são destruídas simultaneamente, como é no céu e na terra, mas a gente vai fazer vídeo aqui e você vai ter compreensão. Então, esses 4 anjos são os que seguram o firmamento e estão arrastando o firmamento, e como consequência desse movimento, você está vendo a Polaris caminhando para o extremo norte. O que é? A Polaris está indo para onde? Deixa eu mostrar aqui. O observador, que está aqui no Polo Norte, vamos dar um exemplo, ele está vendo a Polaris ir para o extremo norte. A Polaris está ficando deitada, porque ela está buscando o centro verdadeiro da Terra. Seria isso aqui, ó. Aqui você tem o Polo Norte, né? E a Polaris indo embora, passando pelo Canadá e está indo embora. Groenlândia, Estados Unidos, está indo embora por lá. E ela está deitando. Então, por que ela está fazendo esse movimento de deitar para cá? Porque ela está buscando o centro verdadeiro, que é onde está o Sol central, tá vendo? Ó? E quem mostra o centro verdadeiro? Quem mostra o centro verdadeiro é a fiel testemunha do Pai, que é o mapa da Terra na Lua, tá vendo? Aqui está o Sol central, ó, o Sol central, terras além domo, que a Lua te mostra, e aqui está o nosso reino, e aqui está o Brasil. O Pai mostra tudo, filho. Quando o Pai quer mostrar, não tem para ninguém. Por isso que eu falo para você, não deixa homem algum roubar isso de você. A Lua é a fiel testemunha do Pai. A Lua não mente, filho. E como consequência dos anjos estão arrastando o firmamento, a Polaris está deitando, que vai ser esse movimento. Que vem ser esse movimento, filho, ó, levando o domo elétrico para o centro da Terra, tá vendo? E aí tá descongelando cidades além domo, cidades com o nome de Marte, Pleiades, Cruzeiro do Sul, e por isso que você vê eles falando que vão para Marte. Realmente eles vão para Marte. São cidades que estão descongelando em terras além domo. E como consequência de ver a Polaris indo embora, buscando o centro verdadeiro, Enoque chegou para Noé e falou assim, ó, quando você visse o mundo deitado, você estaria próximo do dilúvio. E o que é essa imagem? É quando você vê a Polaris, ela está deitada. Essa imagem aqui é uma time-lapse. Então o que acontece? Você vê as estrelas, ó, girando em volta da Polaris. Por isso que eu falo para você que a Polaris é o jato central do Sol central. A Polaris é o jato de plasma central. Por isso que todo o firmamento gira em torno dela. Gira em torno dela. Então Noé, quando ele viu que o mundo estava ficando deitado, ele falou, peraí, filho. O dilúvio está se aproximando. E aí, né, a gente sabe o que aconteceu. E agora vem acontecendo com você. Você está vendo a mesma imagem que Noé viu. Aí, ó, o mundo deitado. Então, a inversão magnética está próxima de acontecer. Mas somente o Pai sabe o dia. Eu não marco data. Eu estou querendo ensinar para você os sinais.
para você ter compreensão. E para ver se você quebra seu coração. Para você buscar o quê? Arrependimento, santidade e crer no sacrifício do Messias. Esse canal, ele é de astronomia bíblica. Ele não é de astrologia, ele não é de nova era e ele não é cabala. Aqui a mensagem é simples, filho. Crê no Messias. O Messias é a porta, ele é o caminho e ele é a verdade. Então, não queira confundir meu canal com nada, porque não tem como. Com uma fala dessa, como que você vai falar que eu sou de nova era? O que eu quero mostrar são os sinais, porque o Pai quer que você obedeça o que Lucas falou. Olhe para cima, a sua redenção vem do alto. Então, não fique preso em doutrina e não fique preso em pessoas que têm o ego maior do que a terra, certo? Vamos para cima. O nosso lema é ir para o céu. Outra coisa, o dilúvio, ele não é inversão magnética. Por que o dilúvio não é inversão magnética? Então, você vai compreender agora. No dilúvio, o Criador abriu as janelas do céu, elas estão no domo de quartzo, e abriu as comportas do abismo. Então, a água entrou por aqui e a água também caiu do céu. Quando a água caiu do céu, primeiro ela encheu todo esse espaço aqui. Ó. Ela encheu aqui as águas primordiais, porque aqui você tem um domo de gelo e você tem um domo elétrico mantendo ele. Porque quando o Criador começou a fazer os céus e terra, quando ele liga o Sol central, a água tem propriedade diamagnética, ela foi subindo e ela congelou aqui, ó, certo? O domo elétrico levou ela. Então, o domo elétrico, ele está embaixo do domo de gelo. Então, o que aconteceu? Com o peso da água, ele trincou o domo de gelo e a água passou pelo domo elétrico e aconteceu o dilúvio. Só que quando a água passa pelo domo elétrico, ela vai deixar uma cicatriz no céu. E essa cicatriz no céu, ela tem o nome de Via Láctea, filho. Só aí o Pai perdeu 2 bilhões de anjos. Ó, 2 bilhões de anjos, né? 2 bilhões de pessoas são os anjos mornos que não lutaram na Primeira Guerra Celestial, estavam aqui no teste, como você está aqui no teste, filho. Você está no tempo. Uma hora é retirado e você vai ter a memória devolvida e você vai falar, o que eu fiz, né? Mas você tem que pensar agora. Essa é a chance de você pôr a face no chão e se arrepender dos seus pecados. Essa água que vai passar, que trincou o domo de gelo e passou pelo domo elétrico, ele criou a Via Láctea. Tá vendo aqui, ó? Ele cria a Via Láctea. Então, a Via Láctea é uma cicatriz que você pode olhar para os céus e saber que 2 bilhões de anjos foram destruídos devido ao pecado, né? Pedro não fala? Os céus estão sendo preparados em um emaranhado de fogo. Tem pessoas que falam assim, mas Noé passou pela tribulação. Eu também vou passar. Não, filho, você sabe por que ele vai retirar a igreja? Porque no tempo de Noé, primeiro que não foi inversão magnética. Tá? Dilúvio não é inversão magnética. Por que dilúvio não é inversão magnética? Porque quando você desliga o domo e liga de novo, ele vem perfeito. Então, se você tem essa cicatriz no firmamento, então não foi inversão magnética. É só você pensar e observar. Tem coisa que se trata de observação. E eu vou te mostrar algo, você vai ficar maravilhado. Por quê? Porque você vai juntar quebra-cabeça, né? O intuito desse canal é você juntar quebra-cabeça. Então, ó, só para você ver. Aqui, ó, os egípcios mostram a Via Láctea, tá vendo, ó? Que é uma deusa para eles, que eu não vou entrar no nome agora. Você tem a marca no firmamento da Via Láctea, e quem mostra para você? A fiel testemunha do Pai. A fiel testemunha do Pai também mostra essa destruição e essa cicatriz, porque esse dia do dilúvio foi um dia muito triste para o Pai. Você tem que dimensionar, perdão, que ele destruiu e perdeu 2 bilhões de filhos. Aqui quem é pai, quem é mãe, quando você perde um filho, a dor não tem como você, como que eu posso falar? Dimensionar. Você não tem como dimensionar a dor da perca de um filho. Jamais, não consegue. Só quem passa por isso. É uma experiência muito forte. Então, o que eu quero falar? Essa cicatriz, ela é forte para o pai.
E a fiel testemunha, que é a lua, também mostra o dilúvio, mostra essa cicatriz. Por quê? Porque aqui foi um jato de plasma. Águas primordiais é plasma. Então, a lua não mente, filho. A lua realmente, quando você olhar para a lua essa noite, olha para a lua, ontem ela parecia um sol. Quem viu a lua ontem parecia um sol. Eram as 4:30 da manhã. Tenha certeza, filho, que o pai deixou a verdade fotografada. É o que eu estou te mostrando, tá? É o que eu estou te mostrando. Creia, filho, creia o que vem vindo. Não é brincadeira, tá? Aqui é um velho querendo mostrar o que está perto de acontecer. Eu não quero criar doutrina, eu não quero nada, eu não quero que você mude de religião. Eu quero que você aceite o Messias. É isso que eu quero. Tá? Minha mensagem é simples. Não quero confundir eu com outra coisa que você não consegue. Não consegue. Então você tem a fiel testemunha do pai mostrando a cicatriz da Via Láctea e a cicatriz que o povo egípcio mostrava. Porque eles sabem de tudo. Quem construiu as pirâmides foram os Atlantes, filho. Você acha que foi quem? Papai Noel? Você tem aqui a Via Láctea, né? Você tem a Via Láctea. Essa parte que passou o jato de plasma, ela pegou a constelação de Cisne, que vai ser essa aqui, ó. Constelação de Cisne. E quando a água do dilúvio passou aqui, o que aconteceu, filho? Ela tocou, o jato de plasma toca a terra e vem embora, ó. Tá vendo? Ó? Ele vem embora. E aí o que ele criou? Ele vai criar o Rio Nilo. Tá vendo? Ó? O Rio Nilo foi criado através do plasma. E quando ele deixa essa marca, olha aqui, ó. Ele deixa essa marca, tá vendo? Olha a marca que o plasma deixou aqui. O que significa isso aqui, ó? Vou te mostrar. Ó, a mesma marca que é a letra, o formato da letra ômega, o rio Eufrates tem também, tá vendo aqui, ó? Só que aqui, ó, olha como que esse reservatório era cheio e olha como tá agora. O rio Eufrates, ele tá secando igual foi dito na profecia bíblica. Então, aqui é o rio Eufrates, esse reservatório com o mesmo formato da letra ômega antes, né, anos anteriores, e agora olha como que o rio Eufrates, o reservatório é na atualidade. Então, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Compare-se as fotos de satélite acima do rio Eufrates e o reservatório que o sustenta, o traço idêntico da letra grega ômega, que significa o fim, letra que ao lado do alfa é usado no Apocalipse. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. Como é no céu, é na terra. E o plasma, ele é o Criador. E ele está anunciando o quê? Quando Pedro fala, os céus estão sendo preparados num emaranhado de fogo. Ele está mostrando que é a consumação de era. Então, o plasma sempre traz essa mensagem. Então, o Rio Nilo, ele também tem essa letra ômega, tá? E aí, o que aconteceu? O plasma tocou aqui, ele foi caminhando, fazendo o Rio Nilo, né? Por isso que eles falam que o Rio Nilo é o formato da Via Láctea, e quando ele toca aqui, ó, aqui é bem na pirâmide de Gizé. Aí o plasma abriu, e aonde o plasma cai, a vegetação ela é ativada 9 vezes maiores. Você vê que você tem muito verde aqui, e agora eu vou te mostrar o Rio Nilo sobre a noite. Olha como você vê o Rio Nilo à noite, tá vendo? Olha o plasma aqui, ó. Né? Isso aqui é igual o plasma. Ó, quando trincou, passou pelo domo elétrico, tá vendo aqui, ó? E ele vai tocar a terra, que ele vai criar o Rio Nilo. O plasma toca a terra, né? Passou pela Via Láctea, o domo elétrico, ó. E aí quando ele chega aqui, ó, na pirâmide de Gizé, o que aconteceu? Ele desligou a pirâmide de Gizé. Então, ele desligou as pirâmides. Aí já começou o processo de desligar a terra, filho. Então você está na consumação de era. E olha para você ver que coisa tremenda, como que as coisas do Pai é tremendo quando você junta firmamento com terra. Então aqui, ó, você tem a marca da cicatriz, né, que passou a água do dilúvio,
E aqui, ó, ele passou bem pela constelação de Cisne, né? Ele passou pela constelação de Cisne. E aí o que acontece? Ó, vou te mostrar. Olha quando você faz a codificação da constelação de Cisne, ó, você tem a estrela Deneb, você tem a pirâmide e você tem a estrela Sade em cima do topo da pirâmide de Gizé. Tá vendo? Ó? E aqui você tem a outra pirâmide, ó, toda codificada com as estrelas do céu. Meu pai do céu, filho. Essa técnica de codificar firmamento com terra, isso é maravilhoso. Tanto é que eu vou fazer... vai sair os 3 livros, o primeiro capítulo do livro dos Atlantes, vai sair o livro, o Relógio do Criador, e vai sair o livro do Firmamento. E vai sair também o livro Codificando Terra, Firmamento com Terra. Vai sair esse livro também, e depois teremos o curso. Também vai sair agora a segunda parte do curso do Firmamento. Quem está no Telegram, ele já tem a primeira e a segunda parte. Quem está lá na plataforma do Relógio do Criador só tem a primeira parte do curso. Também é colocada no Relógio do Criador, a primeira parte do curso do Firmamento. Então, se você tiver no relógio, você assiste. E agora vai sair a segunda parte. E aí que não vai para o Relógio do Criador. Vai ser vendido como curso, porque é através disso que eu arrecado fundos para ajudar pessoas. Eu não fico com nada, tá? Eu vejo pessoas falando aí, primeiro a pessoa tinha que se informar. Eu não fico com valor nenhum para mim. No meu caso, tudo é feito doação para ajudar essas pessoas. Então, vai sair a segunda parte e aí eu vou ver o valor acessível e vai sair os 3 livros, tá? Tá perto de sair os 3 livros. Então, eu peço para vocês um pouco de paciência. Teve uns probleminha, mas quem comprar esses livros vai ficar muito contente. Então, tá perto de acontecer esse projeto. Então vamos em frente. Então, para você ver que o plasma do dilúvio também desligou as pirâmides que estavam na Terra, tá vendo? Todo codificado. Céu e terra estão ligados. Como é no céu, é na terra. E os anjos caídos aproveitaram a mesma ocasião, porque aqui eles sabiam que era um portal, e eles passaram pela constelação de Cisne, fazendo uma triangulação de primavera, com a constelação de Lira, Cisne e Águia, tá vendo? Que Águia também participa lá de Escorpião e Ofiuco, é tudo interligado. E aí onde eles desceram? Quando você faz a codificação, firmamento com terra, aí você vê, ó, pirâmide de Gizé, eles precisam de água, e está aqui sobre o Monte Hermon, tá vendo? Codificada. E eles desceram sobre o Monte Hermon, é onde está localizado o Sheol. Não é que eles foram no Sheol, eles desceram na montanha que está sobre o Sheol, tá? Céu e terra estão ligados. É isso que eu quero mostrar para você ver como que o Pai é tremendo. Não tenha medo, filho. Quando você vê o plasma, é o Pai andando pelo plasma. Quando você vê aí como fala, um relâmpago, Sprite, tudo isso que está acontecendo, que é isso aqui, ó. O que é o Pai? O Pai, ele anda pela natureza. Todos os rios no início foram feitos através do plasma. Aí, ó. Aqui você tem, né, o que está acontecendo hoje no sul. Você tem os Sprite, você não tem esses clarão que aparece. Esses clarão que aparece também tem o nome, eles chamam de Elve, né? Elve, chama de Elve. Tem o Ghost, que é um menor, que é um azul. E aí, ó, o halo, tem o halo. Tudo isso está acontecendo no céu. Então, o que é isso aí? Ó, um jet gigante. Tem o Blue Jet, né? Jet Blue, não sei se fala Blue Jet, mas é Blue Jet. Eu não entendo inglês. Para você ver esses fenômenos que você vê ocorrendo no céu. O que é isso? O céu sendo preparado num emaranhado de fogo. O Pai está andando sobre você, filho. Não brinca não, rapaz. Tá achando que aqui é brincadeira? E outra coisa, tem pessoas que até porque eu falo rapaz, acharam ruim. Isso aí é uma forma de falar, uma forma de chamar atenção, tá? Rapaz, eu tô falando uma forma como eu converso com meus filhos. Quando eu vou chamar a atenção dos meus filhos, eu falo, rapaz, é a forma que eu me expresso, tá? Até com as minhas filhas, às vezes eu vou conversar, eu me expresso assim, conversando, quando eu tenho que ser mais enérgico. É uma forma de carinho, porque com uma pessoa que grita com você, ele está preocupado com a sua salvação, filho.
Eu tô preocupado. Você acha que é brincadeira sair do mundo? Você tá achando que consertar coração é brincadeira, rapaz? Nós estamos envolvidos no pecado de Adão. É o pêndulo da carta de Romanos. Se você pender para o espírito, é vida. Se você pender para os prazeres da carne, é morte, rapaz. Então, analisa a sua vida. É só isso que eu te peço. Tá? Tô querendo te acordar, rapaz. Eu não tô querendo te ensinar formato de terra. Não tô atrás disso, não, rapaz. Eu tô atrás de querer salvação para você, rapaz. Só que a hora que você é devolvido sua memória, acabou, rapaz. Acabou a Matrix pra você. Vai ser fim de jogo, rapaz. Fim de jogo. Né? Então, pensa. Tá? Isso é você. Decisão é sua. Mas não é brincadeira, hein? Lembra disso. Não é brincadeira. Então, hoje você sabe que essa cicatriz que foi deixada no domo elétrico é a água do dilúvio que passou por ela. Então, por isso que não é inversão magnética. Porque se fosse inversão magnética, desliga o domo, liga de novo, aí ele viria perfeito. Ele não teria essa cicatriz. E a NASA, ela mostra a Via Láctea assim, ó, circular. Não tem como a NASA tirar uma foto da Via Láctea, que a gente sabe que tem o domo elétrico, a gente sabe tudo, né? Vamos deixar por cima. Então, o que acontece? Por que é desenvolvido esse formato da Via Láctea, vista de cima, um círculo? Essa imagem é real, mas eu vou te explicar hoje da onde é tirado esse raciocínio e como eles têm todos esses mapas astronômicos antigos. Eles têm tudo, filho. E tanto Daniel, quando desenhava a Via Láctea, ele fazia circular também. Por que ele fazia circular? Eu vou te explicar em um raciocínio lógico. E você vai ter uma compreensão gigantesca. Ó, quando o Criador abriu as janelas do céu, a água entrou. Então a água encheu. Aí quando ela trinca aqui e ela vai passar pelo domo elétrico, ela criou uma cicatriz. Quando você abre, quando você está lá na sua casa e você abre a torneira da sua casa, né? Você vai abrir a torneira da sua casa. Você abriu, aí você abre a torneira da pia, deixa a pia encher, aí você tira a tampinha do ralo. A água vai fazer assim, não vai? Ó? Ela vai girar circular. O plasma, conforme ele gira circular, ele vai deixando marca. Ele não deixou a cicatriz no domo elétrico, porque essa imagem de cima para baixo, ela é circular por esse motivo, porque eles sabem que aqui é um reservatório de águas primordiais. O pai é tremendo, filho, que vai virar, né? Ó, você vai virar a Via Láctea visto de cima. Então, essa imagem é baseada em mapas astronômicos antigos e através de um raciocínio lógico. Então, essa imagem não é falsa, igual eu vejo pessoas falando, essa imagem é falsa, é mentirosa. São pessoas que não têm conhecimento astronômico bíblico. E se você entrar nessa parte de assunto sem ter conhecimento, você vai acabar falando besteira. Então, aqui, ó, você tem o braço de Órion, que é o que vai abrir o firmamento. Você tem o braço de Cisne, que é o lado mais fraco, por onde passou a água do dilúvio. Então, essa imagem, ó, a rotação, ela vai te explicando tudo. Braço de Centauro, o núcleo, tem tudo. Ó, braço de Sagitário, tudo aqui está interligado. Então, você tem que ter conhecimento. Então, você está vendo essa imagem de lado, que vai ser isso aqui, a Via Láctea no firmamento. Você está vendo um dos braços da Via Láctea. Tá vendo? Porque está inclinado, filho. E isso, ó, que vem ser essa imagem, ó. A Via Láctea vista de cima, e agora você tem ela, a lateral dela. Você está vendo a lateral disso aqui, ó. Tá vendo? Estou te explicando, porque está inclinado. Você só vê a lateral dela. E aí, ó, como que era a Via Láctea antigamente? Era assim, ó. Tá vendo? Era assim. Você via esse círculo. Com a diminuição do campo eletromagnético, foi apagando isso aqui, ó. Aí você só vê isso aqui. Tá vendo? Você via até mais de um braço. Você via ela, o formato todinho de baixo, ó. Tá vendo? O plasma que entrou, ele entrou circular. Tá vendo? E aqui você só vê assim, porque foi apagando, filho. Você tá vendo isso aqui, ó. Tá vendo? Tudo tem explicação. Tudo tem explicação quando você estuda os mapas astronômicos antigos
de Daniel, tá? Daniel fundou uma escola na Babilônia. Ele aprendeu junto com a Babilônia. E ele filtrou o que era mal e o que era bem. Você pega os profetas do Criador, Moisés no Egito, Daniel na Babilônia. Você pega todos eles e eles aprendendo. Aí você pega a igreja hoje, oi, não, isso é do mal. E fica na ignorância. E aí você pega pessoas querendo pôr pessoas na ignorância, né? Por que essas pessoas fazem isso? Porque não são humildes de coração, né? O ego grande. E acaba fechando a porta do céu. Olha para cima e não fica preso em doutrina de homem. Então vamos agora continuar o vídeo passado. No vídeo passado, você tem o anjo de Escorpião, ele está segurando o firmamento. Você tem o anjo de Touro, e você tem o anjo de Leão, e você tem o anjo de Aquário. No vídeo passado, eu falei algo e eu peço desculpa. Eu falei que quem solta primeiro o firmamento é o anjo de Escorpião, mas não é o anjo de Escorpião. Quem vai soltar primeiro vai ser o Touro, e ele é o capitão desses 4 anjos, devido à explosão da Betelgeuse. Na hora eu inverti. Devido ao raio que eu tomei, tem hora que eu cometo esses erros. Eu inverto as posições, tá? Meu cérebro, vamos supor, se eu estiver indo da direita para a esquerda, ele entende da esquerda para a direita. Então, estou me justificando e consertando o erro do vídeo passado. Então, quando há a explosão da estrela Betelgeuse, Aldebaran vai explodir, o capitão vai soltar a ponta do firmamento e, em seguida, o anjo de Escorpião também vai soltar, porque o Fiuco está empurrando ele. Aqui você tem o Fiuco, ele está empurrando com o pé, ó. Com o pé ele está empurrando o Escorpião, né? Que ele vai jogar para o firmamento, representa a tribo de Dan. E aqui você tem a águia que foi retirada por Escorpião. Aqui é uma engrenagem que está girando para esse anjo soltar também a ponta do firmamento. E através desse movimento dessa engrenagem, eles estão empurrando a Polaris. Nessa imagem eu vou te explicar como. Tá vendo aqui, ó? O de Escorpião, ele gira, né? Ele tá girando os 12 salões celestiais. E aí, esse aqui tem outra engrenagem, ó. Gira a Polaris, e a Polaris está indo para o extremo norte. Daniel explicava nos mapas astronômicos antigos em formato de engrenagem. É a forma que eu aprendi com meu pai e estou repassando para vocês. Então, recapitulando, porque isso é importante você entender, ó. Explosão da Betelgeuse. Explode Aldebaran, né? A explosão da Betelgeuse desata as cordas de Órion. Explosão da Aldebaran também abre os laços das Pleiades. Anjo de Touro é o capitão, ele dá ordem, ele solta o firmamento. Isso aqui é Apocalipse 6, sexto selo. E aí Escorpião ele vai soltar porque o Fiuco está empurrando ele. É como se ele empurra, o Fiuco empurra ele para ele soltar o firmamento. Ele vai ser jogado para dentro do firmamento. O firmamento está sendo girado igual um livro, igual um pergaminho sendo enrolado. E aí você tem a abertura dos céus. Então eu vou te explicar agora qual é a ação que o pai está fazendo. Quando lá no vídeo passado eu expliquei que o plasma vai tocar o Polo Norte, lá tem reserva de metano e vai haver uma explosão para aquecer o visor do relógio. Então eu vou te explicar agora a outra ação que ele está fazendo, que vai acontecer antes da explosão do metano e depois acontece ao mesmo tempo. É a coisa mais linda. É o que vai fazer o relógio ser ativado. Então, eu vou te explicar, quer ver? A quebra do domo aqui, ela é meio complexa, mas você vai entender, porque aqui vai acontecer a quebra do domo de gelo e vai desligar o relógio. E depois também vai ligar o relógio. Mas existe uma ação acontecendo antes da quebra do domo, que eu vou explicar depois. Eu vou te explicar como que esse domo vai ser quebrado, então eu tenho que explicar várias coisas ao mesmo tempo e depois você junta a linha de pensamento, né? Ó, aqui você tem o mapa da Terra na Lua, né? Então aqui você tem terras além domo, aqui você tem a Bifrost, que é essa marcação de plasma, que é onde está localizado os 10 céus, e aqui você tem o terceiro reino. Então, você tem o domo de quartzo primeiro, depois você tem o domo de gelo, e você vai ter o domo elétrico, que vai ser isso aqui, ó. Que é essa imagem aqui, ó. Primeiro o domo de quartzo,
o domo de gelo, ó, o domo de gelo, e você tem o domo elétrico embaixo, porque o sol central está aqui, está embaixo do domo de gelo, então aonde é o toque, o toque central da Polaris. Então, é onde o firmamento está girando em volta desse ponto focal desse jato de plasma. Então, você compreendeu? Domo de quartzo, domo de gelo e o domo elétrico embaixo, permeando o domo de gelo, e ele que levantou as águas e formou o gelo em alta altitude, porque a água tem propriedade diamagnética, então o campo magnético eleva ela, repulsou ela. Quem vai quebrar, estourar a parte central do domo aqui, ó, essa parte do domo, vai ser isso aqui, para você ter uma compreensão, ó. Quem vai? Aqui, ó, aqui está o Polo Norte, ó. Então, aqui tem uma reserva de metano. Então, quando o plasma que está sendo liberado pelo Sol central, ele começou a liberar há 400 anos antes de 2017. Vou te mostrar para você entender o raciocínio e como que está sendo feito o degelo do Polo Norte. Então, esse Sol central, que está no centro verdadeiro da Terra, das três terras além do domo, e o nosso terceiro reino. Ele está liberando o plasma que começou em 1617. Que vem ser isso aqui, ó. O Sol central é uma bateria, ó, Polo Norte, tá vendo? E você tem aqui, o Polo Norte é positivo e a Antártida é negativa. Então, ó, conforme o plasma começou a ser liberado, no padrão de 400 anos, ó, o plasma sendo liberado. E lembra que você tem a cadeia de vulcão da mesodorsal atlântico. Vulcão é bateria, funciona igual bateria. Então você tinha aqui, ó, uma ligação elétrica com esses vulcões. Que vulcões era bateria, então você tem a eletricidade da Terra sendo criado pelo Sol central e passando pela Terra, ligando o Polo Norte com o Polo Sul, que é a Antártida. Então você tem o padrão de 400 anos, e quando o plasma começou a ser liberado, o que ele criou? Olha que coisa linda. Ele criou a Antártida, tá vendo? No padrão de 400 anos, foi criado a Antártida. Por que está sendo criado a Antártida? Ele está reforçando a base do domo de gelo. Ó, ele está reforçando isso aqui, porque ele vai precisar para quando vai ser ligado o relógio. Então ele começou, porque quando a pilha entra em curto-circuito, o que acontece? Esse lado aqui, ó, ele começa a resfriar, que é a Antártida. E o centro, que é o Polo Norte, ele começa a aquecer. Você está vendo a ação que o pai está fazendo? Então ele cria a Antártida em 1617. Não tem como você, como que eu posso falar, filho? Fechar os olhos. Ó, o que eu estou falando para você, pensa. Então o centro verdadeiro não é aqui, é o Sol central. Porque é esse jato de plasma sendo liberado, né? É o jato de plasma. O plasma é o criador andando pela natureza. O plasma tem o formato de um homem. Eu já mostrei isso no canal. O que vai acontecer no padrão de 120 anos? Então ele fez essa ação, porque ele vai quebrar o domo. Então ele precisa fortalecer a base do domo de gelo. Ó, aqui você tem o plasma sendo lançado no padrão de 120 anos. Quando ele toca esse bico da África, o que acontece? Ele desligou a corrente, tá vendo? Ó, da Terra. E o que era a corrente da Terra? É uma rede de vulcão que se chama mesodorsal atlântico. Então ele cortou essa corrente aqui, ele vai criar a anomalia magnética, né? Ele vai criar desse lado todinho a anomalia magnética, é o que está acontecendo, a quebra do tempo. Olha que coisa tremenda, hein? E aí ele coloca a Terra em curto-circuito. O Polo Norte começa a aquecer e o Polo Sul começa a intensificar mais o resfriamento, porque uma pilha em curto-circuito, quando ela está em curto-circuito, um lado aquece e o outro resfria. Então isso está acontecendo na Terra e ele está fazendo isso para intensificar o degelo no Polo Norte, devido ao metano que ele vai usar na explosão, para quebrar o centro do domo de gelo, e ele precisa congelar a borda da Terra para ligar a Terra de novo, depois dos 3 dias de escuridão, porque relógios a quartzo, com aquecimento, ele desliga, e depois você tem que resfriar ele para ele voltar a funcionar.
E para você ver como que o mapa da Terra é real, ó, quando ele toca esse bico da África, tá vendo? Ó? Quando ele toca esse bico da África, o plasma é o quarto estado da matéria. Então, e ele tem quatro estágios: água, granizo, gelo e depois fogo, né? Então, o que você tem? Aonde que começou a nevar primeiro? No deserto do Saara, lá pro lado de 2018, 2019, começou uma intensificação de neve no deserto do Saara. Tá vendo? Elefante, girafa, leão, ó, tudo no gelo. Aqui, ó, deserto do Saara no gelo. Tá vendo aí, ó? Camelo no gelo. Então você vê que o mapa da Terra na Lua, ele é real. É que ele sofreu distorções devido à inversão magnética. A Lua está na segunda dimensão, a Terra, nós estamos na terceira. Então você tem todo esse tipo de distorção na fotografia que a Lua tirou da Terra, que o pai deixou aqui para ninguém te enganar. Depois você vai ter o padrão de 70 anos, ó, que ele é um padrão bíblico, né? Depois você vai ter o padrão de 7 anos, que aconteceu o sinal de Apocalipse 12, é esse plasma encharcando a Terra. E depois você tem o padrão de 7 dias, que vai ser a última semana da inversão, é quando você tem 4 dias de catástrofe e os 3 dias de escuridão. Você está na parte de cima do domo, tá vendo? Ó, do domo de quartzo. E aqui você tem o domo de gelo, ó, só meio domo de gelo. Porque o domo de quartzo, ele é inteiro. Seria isso aqui, ó. Eles mostram tudo, ó. Tá vendo? As bases aqui, ó. Tá vendo? Ó. Só tô te mostrando como que seria. Você tá nessa parte do céu azul, ó. Você tá na parte de cima, dentro de um domo. Você tá na terceira terra, dentro de um domo de gelo. Então ele fortaleceu com a Antártida essa base do domo de gelo. Por que ele tá fazendo isso? Ele tá fazendo isso porque ele vai parar primeiro o relógio. E depois que ele para o relógio, ele tem que ligar o relógio. Ó, quando há a explosão do metano lá no Polo Norte, relógios a quartzo, e aqui, ó, você tem o quartzo, presta atenção, ó. Então, com essa explosão, junto com o aquecimento, com a liberação cada vez maior do plasma, ela vai aquecer o centro do quartzo. Então, o que vai acontecer? Você vai parar o relógio. Relógio a quartzo para. E como que é criado o tempo dentro da Terra, né? Você tem o domo de quartzo. O domo de quartzo, ele é o visor do relógio. Então, ó, o domo de quartzo é o visor do relógio. Então, imagina aqui, ó, que você está vendo a parte interna do relógio, mas antes você tinha os números e aqui você tem um visor de vidro, né? Você tem um visor de vidro. Então, esse visor de quartzo é o que está aqui. Só para você compreender. O domo de quartzo é o visor do relógio. Que vem ser isso aqui, né? O visor do relógio, o domo de quartzo. Então, o que acontece? Você tem a bateria do relógio. A bateria do relógio é a Antártida e o Polo Norte, que eu te expliquei que está em curto-circuito. Então, a bateria do relógio seria isso aqui, ó, tá? A bateria do relógio é a Antártida e o Polo Norte. E você tem o microprocessador, que é o Sol central. Ó, o microprocessador é o Sol central. Então, como que é criado o tempo? Quem faz a pisoelétrica? A pisoelétrica é um movimento mecânico de Sol, estrela, Lua. Você vai compreender, ó. Aqui você tem as águas primordiais. Ó, o domo de quartzo, ele é igual uma cúpula. Ele distribui o peso, ele distribui essa força que as águas primordiais estão fazendo sobre o relógio. Então, esse peso das águas primordiais vai criar uma pulsação. Essa pulsação é passada para o Sol central, que ele é um microprocessador. Por que é passado para ele? Porque ele sabe contar. Então, o que acontece? Ele pega essa pulsação e transforma ela em pisoelétrica, vai fazer um movimento mecânico. Então, essa pulsação que vem do cristal de quartzo é transformada em movimento mecânico através da Polaris, que todo o firmamento gira em volta dela, e é criado Sol e Lua, porque ele tem a informação, e o microprocessador do relógio é ele que tem
a memória. No modo de falar, para você entender o que eu estou te falando, aqui, ó, o microprocessador é a memória contida do código-fonte, que é o Messias. Por isso que eu falo para você, tudo foi feito, tudo é do Messias. Consegue entender? Simples, né? Então você tem as águas primordiais, faz um esforço na cúpula de cristal do domo de quartzo. Esse peso vai criar uma pulsação, o microprocessador pega essa pulsação, transforma em movimento mecânico, que eles falam que é piezoelétrica, eu vou te falar de forma simples, e aí vai criar um movimento mecânico de Sol e Lua girando, as estrelas polares paradas no firmamento, tudo. E por que ele tem essa informação? Por que ele sabe contar? Porque ele tem a memória do código-fonte. Quem que é a memória? O Messias. Oh, pai é tremendo, hein? Alguém te explicou o tempo assim, filho? Tão simples. Fala pra você, coisas do pai é demais. Eu fico maravilhado com as coisas do pai. Então hoje, você sabe por que foi criada a Antártida lá em 1617. Ele começou a fortalecer a base desse domo de gelo, porque ele vai precisar para ligar o relógio. Por isso que ele tem que resfriar. Você vai entender, depois da explosão, ele vai esfriar. Eu fiz uma imagem aqui, vai dar muita compreensão, e eu vou mostrar para você como que o domo vai ficar quebrado depois desse evento, quando entrar nos 3 dias de escuridão, como que o domo vai ficar. Então eu vou pegar a imagem e explicar. Aqui, ó, você tem o nosso modelo visto na lateral, né, como se eu tivesse dado um corte nele, e agora eu vou te mostrar essa imagem de cima, né? Vou te mostrar porque tem pessoas às vezes não tem compreensão, ó. Agora a gente vai olhar de cima do modelo, aqui de cima, tá? Então a gente vai olhar aqui de cima, você tem o Polo Norte e você tem o centro verdadeiro, que é o Sol central, que vai ser essa imagem visto de cima. Então, essa imagem visto de cima, o que que é? Ó? Aqui está mostrando, aqui ó, é a terceira terra. Então, aqui mostra aonde foi para a escuridão, 1/3 vai para a escuridão. Quem fala é Apocalipse 8, versículo 12. 1/3 das estrelas, 1/3 do Sol, 1/3 da Lua, não terão mais brilho. Então, vão para a escuridão 1/3. Nova Zelândia, quase a Austrália toda, vai tudo para a escuridão. Vão ficar 74 dias na escuridão. Então, e vai ser gradativo, né? Vai ser uma escuridão gradativa, tá? Conforme ela for, o firmamento vai andando na corrida do Sol, do céu azul, isso aqui vai entrando na escuridão, e 1/3 da Terra vai ficar, bem dizer, quase no gelo, né? Que é o Brasil, nós vamos ficar no gelo. E o hemisfério norte, tá vendo que aqui está em amarelo? Ele vai ter um aquecimento gigantesco, porque o Sol vai ficar na corrida do céu azul, que é a diminuição dos dias. Aí o dia de 24 horas cai para 23, 22, 21, 20, 15 horas, 10 horas, 8 horas, aí vai ser perceptível. Aí você vai ver o Sol passando aí, você vai ver dia de 16 horas, dia de 8 horas. Aí a Matrix acorda, só que aí vai acordar e não vai saber o que está ocorrendo. Porque o Sol, você lembra que os anjos estão empurrando o firmamento? E o jato de plasma, a Polaris é o jato de plasma, conforme ela vai para o centro, ela vai trazer o Sol para o hemisfério norte, que vem ser isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Você tá vendo o firmamento ir para esse centro, que é o quê? A linha de Capricórnio, a linha de linha de Câncer. Tá vendo aqui, ó? Linha de Capricórnio, linha de Câncer. A linha de Capricórnio está depois de Aquário. Então, aqui está a Terra. Ela, quando chegar na linha de Capricórnio, né? Aquário é catraca. Ele vai jogar o centro da Terra para o centro verdadeiro. E é onde você vai ter Câncer e Capricórnio. Por isso que essas linhas estão sobre o seu mapa. Tem vídeo, o primeiro vídeo da série explicando isso. Aqui no Segredo do Arrebatamento. Assista essa série novamente e comece a assistir os vídeos que eu estou colocando lá no Relógio do Criador. Vai aumentar a sua compreensão. Então, o que acontece? Ó, você tem 3 marcações de plasma. 1, 2, 3. Conforme a Polaris está indo embora, porque os anjos estão empurrando, ela vai ser o centro. O Sol, que é esse jato de plasma, sendo criado por esse jato de plasma, ele vai ser colocado nessa marcação de plasma. Então, quando ele fizer isso aqui, ele vai trazer 1/3 do Sol, que está aqui no hemisfério norte e hemisfério sul, sobre o Polo Norte. Sobre o hemisfério norte, sobre o hemisfério norte. Então, o que vai ocorrer? Vai ocorrer esse aquecimento, tá vendo? Esse aquecimento que eu coloquei aqui.
devido ao curto-circuito, está aquecendo o Polo Norte, né? Que eu já expliquei, que foi a liberação de plasma, que cortou a dorsal, a linha de dorsal de vulcão, dorsal atlântico, né? Que é uma linha de vulcão, uma rede de vulcão, e vulcões são bateria. Então ele cortou, coloca a Terra em curto-circuito. Além da Terra estar aquecendo aqui o Polo Norte, que tem o metano, vai trazer o Sol. O Sol nosso vai ser a estrela Catina, que os índios falam, perdão pelos erros, que os índios falam, que é muita informação e você tem que dar uma sequência nas informações. Inversão é muita coisa ocorrendo ao mesmo tempo. Então é difícil de explicar o que eu estou explicando, e eu estou explicando de uma forma simples, né? Que dá entendimento gigantesco. Tem gente aqui que vai mais além. Eu fico maravilhado, eu tenho essa humildade. Você tem que ter humildade, filho. Então o que acontece? Esse aquecimento vai explodir de gelo. O domo de gelo que está aqui vai explodir o centro dele e ele vai cair. Então, quem está naquela região, norte da Europa, Sibéria, Canadá, Groenlândia, meu pai do céu, ali vai ser Islândia, Suécia, meu pai do céu, olha, Finlândia, norte da Alemanha, tudo aquilo lá, todos aqueles países que estão no norte da Europa. Ali vai ser feio demais. Norte da Espanha, tudo que é norte da Europa vai chegar bem. Norte da França, meu pai do céu, vai ser feio, hein? Então eu tô te falando o que vai acontecer no norte da Europa. O norte, você tem que vir para o sul da Europa, tá? Essa é a sua atitude. Mas não agora, tá? Você tem que ir se preparando. Quando você vê a intensificação, você vê que o calor extremo na Europa, né? Rio secando, vai ser assim. Aí você fala, tem que ir embora, vai acontecer. Você tem que ser, por isso que eu falo, eu tô querendo fazer o quê? Para você identificar os sinais, filho. Tem muita coisa que vai acontecer. Aí, mas vamos para mim não perder, eu tô fazendo a quebra do domo. E aí o que vai acontecer? Esse Sol central, onde está em laranja, ele também está aquecendo, porque ele está lançando muito plasma, ele está encharcando a terceira Terra de plasma, do Criador, filho. O Criador é o plasma, ele vem te abraçar. E olha para calma que você vai ver o que vai acontecer aqui, ó. Então, quando houver essa explosão, o que acontece? Quando começa essa corrida, que o Sol está sendo trazido para o hemisfério norte, essa corrida de 74 dias do Sol do céu azul, o que acontece? Quando eu falo corrida do Sol do céu azul, deixa eu explicar algo aqui para as pessoas entenderem. Aqui você tem a corrida do céu vermelho, de 911 dias, e a do Sol do céu azul é a de 74 dias, antes do sinal de Apocalipse 15, ou talvez lá em 2025. Quando houver a diminuição dos dias, você sabe que vai estar ocorrendo o final da inversão. Estou te ensinando, ó. Que aconteça daqui 10 anos. Você, começou a diminuir. Está ocorrendo, tá? Talvez se começar daqui 10 anos, então a corrida de 911 dias começou, talvez lá mais para frente, tá? A gente tem que ter humildade, filho. Só o pai sabe o dia e a hora. Eu só quero que você identifica. Quando estiver ocorrendo isso, você não vai ficar perdido, né? Você vai entender o que está ocorrendo. Tanto é que o céu vermelho é a tartaruga e o céu azul é o coelho, porque os dois vão chegar ao mesmo tempo. Então você tem uma tartaruga e um coelho correndo depois rápido. E vai chegar um coelho que sai depois e uma tartaruga que saiu antes, só que ela vem lenta. Não tem a história da corrida, do coelho e da tartaruga? Eles mostram tudo, meu filho, tem até desenho. É só você que não quer ver. Então, o que vai acontecer? Além de houver a primeira explosão do metano, ele desaba, ele vai destruir o topo do domo de gelo. Então, vamos mostrar como vai ficar. Quando houver a primeira explosão, o centro do domo, que é a parte mais frágil, porque aqui ele está congelando, ele vem congelando isso aqui desde 1617. Por isso que ele está congelando a base do domo. O que vai acontecer? O centro do domo vai desabar. E vai desabar sobre o Polo Norte. Imagine uma explosão de metano e você vai ter, ao mesmo tempo, o domo sendo quebrado. E aí ele vai cair sobre o Polo Norte. Então, ele cai, aí vamos dizer que ele caiu lá, vai ficar, vou tirar aqui, vou ter que desmontar. Ele vai ficar só essa parede, tá vendo? Só essa parede que vai ficar e o domo desabou sobre o Polo Norte. Então, mas ele vai quebrar assim, ó, bem pro Oceano Atlântico. Ele vai quebrar, não vai quebrar sobre
ele não vai chegar quase a cair sobre o norte da Europa, ele vai cair mesmo sobre o Polo Norte, porque o Criador ele tem que manter metade do domo para ter a última semana de Daniel, porque vai entrar o céu vermelho e a gente não tem corpo elétrico para suportar céu vermelho. E ele precisa do domo, porque relógio a quartzo, com o calor você para, e depois você precisa resfriar o relógio para ele voltar a funcionar. Então, essa explosão vai quebrar essa parte, bem dizer aqui, ó, que vai cair sobre o Polo Norte. Que é devido a esse calor aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse calor que vai fazer a explosão do centro do domo de gelo. Então, o norte da Europa vai sofrer demais. E esse calor, ó, tá vendo essa marca laranja aqui, ó? Esse calor sendo liberado, porque o Sol central ele está liberando plasma, Então, essa parede do domo de gelo, ela vai ser enfraquecida devido ao calor do Sol que está indo para o Sol central e devido ao plasma que está sendo lançado aqui. Então, o que vai acontecer? Essa parede aqui ela vai desabar. Então, a parte dos Estados Unidos ali, que vai ser desabado no Oceano Atlântico Norte. Então vai sofrer demais, filho. Vai sofrer demais. Porque o Brasil não está muito próximo a essa... Aqui, o Brasil está aqui embaixo, ó, tá? Quem vai sofrer mais é quem está na América do Norte, América Central. Vai ser muito mais castigado pelo tsunami quem estiver no Atlântico. Vai ser muito forte. Então essa parede vai desabar. Vou mostrar como. Vai desabar, ó, essa parede aqui vai desabar devido a esse aquecimento. Então, deu para entender isso. E aí, com essa ação, o que acontece? Ó, ele vai aquecer o visor do relógio a quartzo, né? O domo aqui é de quartzo, ó. Aqui vai estourar, vai emitir um calor, ele quebra esse domo de gelo, ele está quebrando essa parte, ó. E aí ele vai parar o relógio com os 3 dias de escuridão. Só que a base do domo de gelo mantém do lado nosso. Do Polo Norte para trás vai ficar meio domo. Por que vai ficar meio domo? Igual eu mostrei ontem. Porque ele precisa ligar o relógio. E aí qual é a ação que vai acontecer quando começa a quebrar o tempo? Quando começar a quebrar o tempo, filho, a corrente do Oceano do Atlântico Norte, ela vão inverter, porque ela pega... eu vou falar isso aqui de uma forma simples, isso aqui é meio complexo. Ela pega o calor lá da água do Equador e traz para a extremidade, leva aqui para a Antártida, para a extremidade da Terra. Por que ela faz isso? Para ela não deixar ir congelar. Tá? Para ela não deixar congelar. Então ela está jogando água quente e levando água fria. Aí ela também não deixa aquecer demais na linha do Equador. Isso é um equilíbrio natural da Terra. Estou explicando de uma forma simples. Só que quando chegar nos 74 dias, ele vai inverter a corrente marítima. Por isso que eu falo que as correntes marítimas é quem manda na inversão. Então o que ela vai fazer? Ela vai fazer o gelo vir para cima do Equador. Por que ele precisa fazer isso? Porque ele precisa pegar a parte que sobrou do domo e resfriar ela de uma forma jamais vista para ele poder ligar o relógio de novo. Porque o visor do relógio aqueceu com a explosão. Então você está tendo... Tem pessoas que não entendem como que vai vir a neve para o Brasil. Como que um terço vai entrar na neve. Só um minuto. Ó, como que um terço... Tá vendo, ó? Um terço na escuridão, um terço vai entrar na neve. Ela vai vir lá da Antártida, sabe? Um terço vai vir igual um gelo. Vai passar sobre o Brasil e vai parar aqui na linha do Equador, mais ou menos. Então aqui vai congelar tudo, filho. A gente vai para baixo de neve, porque ele vai ter que resfriar o domo. Só que aí, por que o Brasil também é privilegiado nesse assunto? Porque você não vai ter quebra de domo. A inversão agora é totalmente diferente. Ela está abrindo a polares. Você tem que entender isso aí conforme o firmamento, senão você não tem esses raciocínios. Então o que vem acontecendo é algo tremendo, é o pai vindo te abraçar, filho. Não tenha medo no seu coração. É consumação de era. Eu acho que é a palavra que fala assim, game over. Acabou, fim de jogo, filho, acabou. Acabou a Matrix, só vai ter 7 anos, a última semana de Daniel,
e depois o governo milenar, que o Messias vem reinar junto com a igreja na terra, tá? Então, isso é tremendo. Então, esse gelo vai vir devido à corrente marítima do Atlântico Norte ter sido invertida. Aqui, ó, ele inverteu a corrente. Então, ela que busca água quente lá na linha do Equador, traz água quente aqui para a Antártida e depois leva a água fria para amenizar o calor nas linhas do Equador, para fazer um clima normal. Estou explicando em linguagem simples. Vai ser invertido, então vai inverter. Então o gelo vem de uma forma, a neve vai vir sem você imaginar e de uma forma muito rápida. O pai vai pegar todo mundo de surpresa, porque o calor da explosão do Polo Norte, o jato de plasma, de tanto plasma que ele foi lançado, ele aqueceu. Então ele vai aquecer o relógio o relógio do Criador, que é o domo de quartzo. Relógio a quartzo para com calor, o relógio vai parar por 3 dias, e aí, como ele vem, os 3 dias de escuridão vai fazer a gente abaixar a temperatura demais, vai ser uma temperatura, meu pai, não tem noção como vai abaixar. Como ele está congelando, o que vai acontecer? Você vai ter temperaturas cada vez mais geladas, para resfriar essa explosão e para ligar o relógio de novo. 3 dias depois, o relógio liga. Meu pai do céu, o pai é tremendo. Não perca a sua fé. Agora é a hora, filho, de levantar a espada. Agora é a hora de ir para cima. E comente nesse vídeo, faça isso por mim, comenta. Não custa nada você comentar, tira a espada da bainha, rapaz. Vamos para cima agora é para cima, igual o Lucas falou. Nossa redenção vem do alto, rapaz. Tomara que vocês entendam.